tá? E aí eles logam depois ou acompanham de outra forma. Vou pedir para vocês todos que estão na sala logarem a sessão para a gente ter já o início da aula hoje. De novo, 2 conteúdos num só. Pegando metade do que a gente não viu na última aula, que foi a parte dos índices e sumários, e também com a nova aula, que é a aula 7, nosso novo conteúdo, a aula 7 em si. A gente faz isso para ter o andamento perfeito da turma, a gente não acabar tendo que suprimir de verdade uma aula ou não dar essa aula. Então, eu pego conteúdos que são próximos e ministro na mesma aula, porque a gente não vai perder nada com isso. Inclusive, a gente vai até adicionar, porque eu, às vezes tem uma aula em si, por exemplo, essa aula 6 mesmo, não tem um exercício que seja tão necessário para ela. Então, eu pego a aula 7 com a aula 6 e consigo fazer um exercício bom. Eu falei que ele era cardíaco. Uma hora ele faz o quê? Ele morre. Aí esse daqui também está do mesmo lado. Pronto. Voltando para cá. A aula passada nós vimos cabeçalho e rodapé, a gente viu números da página e a gente viu o outro conteúdo da aula 5, mas da aula 6 foi isso. Nós contemplamos essa parte e ainda faltam os títulos, índices e sumários. Além disso, hoje nós também vamos ver a nossa aula 7 completa. E nessa aula 7 a gente vai ver a formatação de caractere, que é a formatação das letras, principalmente para o padrão ABNT, para a gente saber qual é, que é a formatação 100% correta em relação a isso. Tá? Voltando para o nosso conteúdo. Aqui para os títulos. Título é uma formatação automática para diferenciar um trecho de um texto. Quando eu falo formatação automática, é porque assim que você seleciona ela, seu texto já está formatado com ela. Não porque é uma formatação correta, mas porque é uma ideia de você trazer um ponto que vai ser destacado em outro momento do texto. Você pode formatar o seu título como título 1, título 2, título 3. No editor de texto do Google tem até 6 tipos de título, tá? Nem sempre um é mais correto do que o outro, até porque cada um traz uma formatação diferente. Agora, todos eles têm uma utilidade dentro do nosso contexto, que a gente vai ver logo, logo. Eu tô achando estranho porque só tem 11 pessoas. Ou eu mandei o link errado, ou tá todo mundo dormindo em casa numa terça-feira. Não mandei o link no grupo errado, vocês são de 1h30, não são? Alguém falou aham ou alguém falou não? Aquele momento, o que está acontecendo aqui? Enfim, continuando do mesmo jeito. Quando eu falo sobre a formatação de título, como é que ela funciona? Vou pegar um arquivo qualquer dentro do meu Google Documentos. Contemple a interface, aquelas coisas que nós já vimos várias e várias vezes. Vou abrir um arquivo. E nesse arquivo, eu vou digitar qualquer informação. Falta de criatividade, falta de criatividade. Mas notem comigo que ele tem uma formatação. É a formatação natural do editor. Arial, tamanho 11 e orientado à esquerda. Essa é a formatação que ele capta automaticamente. E toda vez que eu digitar alguma coisa, vai ser isso. Tu tá acompanhando pelo celular, Johnny? O Zoom! Pronto. Daí, seguindo para as nossas formatações automáticas que eu já propus, nós temos o seguinte. Quando a gente clica na guia de estilos, a gente tem as formatações de título. Primeiro que é o título comum, o subtítulo e o título 1, 2, 3. Não são só essas. Se eu vier através do menu formatar e vir na opção estilos de parágrafo, eu tenho pelo menos 6 formatações de título. Agora, no Writer e no Word, a gente tem 12. É útil? Não. Com 2 formatações de título, você já se vira. Você já consegue fazer exatamente o que você precisa fazer. Agora, as demais, talvez tenham um propósito mais demonstrativo, porque cada formatação traz traz as suas formatações em si. Deixa eu selecionar aqui a primeira. E eu vou aplicar a de título 1. Como é que ela deixa o meu texto? Ela aumenta o espaçamento entre as linhas, ela deixa ele orientado à esquerda do mesmo jeito, só que ela deixa ele um pouco maior. Aqui, tamanho 20. Tá? Para a BNT, tamanho 20 é fora da nossa realidade. No máximo 12. Quando eu falo no máximo 12, é porque é no máximo 12. Tá? Então, isso daqui está completamente aquém do que a gente precisa. Se for formatação de título 2, eu tenho o tamanho 16, ainda está muito fora da nossa realidade também. Formatação de título 3, além do tamanho estar alterado, também tem até a cor da fonte, que agora está cinza. Tá? Mas são formatações de título do mesmo jeito. E não é porque eu escolhi ela, vou voltar aqui para o título 1, que eu sou obrigado a usar ela. Tá? Se eu cliquei aqui como título 1, beleza, está formatado, mas não deixa de ser um texto que eu posso trocar depois. Posso diminuir o tamanho, posso justificar, eu posso fazer qualquer outra coisa com ele. E ele não perde a formatação de título 1, porque vocês viram que eu mexi, né?
Estou colocando negrito, itálico e sublinhado. Estou formatando. Mas ele continua como título 1 ali, na guia. Que isso que importa, porque o meu texto vai ser referenciado através disso. Deixa eu voltar aqui para as formatações apenas como título 1, tamanho 12, que é o que eu quero, e pronto. Não é porque eu utilizei um estilo que eu preciso deixar ele formatado como esse estilo. Tá? Eu quero que vocês peguem essa ideia. Voltando para a apresentação. Cada formatação de título acarretará em um título ou subtítulo dentro do seu sumário, que é o nosso objetivo final. Porque a gente não cria um título para usar a formatação, a gente utiliza ele para ele conseguir ser captado pelo nosso editor e entender que aquilo ali é um título de verdade que precisa aparecer no sumário. O sumário é outra ferramenta que está dentro dos nossos editores através do menu inserir. Deixa eu remover essa opção de título aqui. Inclusive, deixo até deixar como título normal, como texto normal. Eu vou vir aqui em inserir e eu tenho um sumário aqui embaixo. Sabe o que é um sumário? Quando você tem um texto, não sei, um livro qualquer. As suas primeiras páginas são folhas de rosto, agradecimento e afins. E depois disso você tem um índice, onde você tem os capítulos em tópicos. Capítulo 1 está na página 22. Capítulo 2 está na página 147. Isso é um livro bem grande. 140 páginas de um capítulo é complicado. Mas é exatamente isso que você faz com a nossa guia de sumário. Ao clicar em uma, ou na do link, ou então na cor da página com números pretos normais, você já adicionou. Está adicionado aí. Vou clicar fora dela. E isso aqui não aparece quando você for imprimir, tá? Isso aqui é só uma guia para explicar que tem de fato um sumário aí. Só que não tem nenhuma informação, concorda comigo? Não tem. Então vamos começar a adicioná-la. Vou quebrar uma linha, porque para o resto da vida de vocês, se você vai colocar um sumário, algum texto, você não coloca numa página que tem conteúdo. Você coloca numa página sozinha. Você não coloca na última página, porque a pessoa tem que ir na última página do teu texto para ver onde é que estão as páginas normal. Vocês estão muito de sacanagem, tá? É no começo. Depois da capa, contracapa, colocou qualquer outra informação, beleza, sumário, acabou, morreu, Maria Preá. Aqui, oi. No limbo? Mas eu tô como roxo aqui. Pronto, tem uma pessoa só, que é a Beatriz. Pronto. Voltando para cá, se eu colocar qualquer informação nesse meu texto, qualquer informação, continuo sem nada. O que foi? John Travolta me contempla nesse exato momento. Nada não. Tudo bom? Pode tentar. Por que ele foi lá pro fundão? Enfim, eu adicionei textos e informações, tá, no meu trabalho em si, e meu sumário não teve nada. Por quê? Porque até então ele não entendeu que eu coloquei nada que tem formatação de título aí. Mas no momento em que eu colocar um A com formatação de título, se eu selecionar aqui e aplicar a formatação de título 1 ou qualquer uma delas, eu volto para o meu sumário e atualizo ele, e ele já entendeu que tem algo no meu texto que é um título e que, por isso, eu tenho ele. A bata, professor. Então, eu estou livre da bata. Até o final da campanha. Mas não tô nem aí, tô livre daquela marmota, não vou morrer de calor, não vou ficar suando igual um porco na chapa, tirador de espírito ruim. Tô suave, tá? Pequenas vitórias merecem ser comemoradas. Mais tarde eu vou estourar uma latinha de Coca-Cola e jogar no lixo. Porque eu não bebo, mas só pelo prazer de ouvir o psss. Estalou o dedo pra mim. Por que tu estalou o dedo pra mim? Eu tenho um negócio com o povo que estala o dedo pra mim. Pronto. Tá tu e o pezinho agora na turma. Voltando para a lógica daqui, a partir do momento que você formata algum trecho do seu texto como título 1, ele aparece no sumário. Mas você não é obrigado, de novo, a manter a formatação que você aplicou, tá? Porque por mais que eu edite ela, ela ainda vai ficar marcada como título 1. E é isso que importa para mim. Vou pular para uma outra linha, e nessa linha eu vou adicionar mais uma informação. Uma informação avulsa, aleatória, qualquer. Aqui, vou selecionar ela e vou transformar ela como título 2. Para vocês, o que vai acontecer com o nosso sumário? Vai adicionar duas informações iguais, o que vai acontecer? Escrevam para mim aí no chat para provar que vocês estão vivos, mas só tenho 10 pessoas na sala e que eu não sei o que aconteceu com os outros 10. Acho que foi uma terça-feira muito turbulenta e o pessoal se perdeu no meio do caminho. E aí? Não sabe? Eu estou perguntando o que vocês acham que vai acontecer com o sumário. Se vai ter duas informações, se as duas informações vão ficar iguais. Porque eu não usei o mesmo título. Eu usei título 1 para a primeira e título 2 para a segunda. Sei lá. Nossa.
Sei lá, dói na alma. Não sei. Ave Maria. Tudo bem. Na dúvida, acho que o sumário vai ter duas informações. De fato, vai ter duas informações. Vou lá atualizar ele. E agora eu tenho duas. Só que uma está subordinada à outra, como se ela fosse um subtópico. Por quê? Porque a primeira é sempre título 1 e a segunda é título 2 e assim sucessivamente. Se eu utilizar até o título 6, eu vou diminuindo cada vez mais o nível desse tópico dentro do sumário. Prova disso, vou pegar esse trecho de novo, vou reformatá-lo, tá? Vou colocar no tamanho 12, porque eu não preciso desse tamanho de texto. Vou descer duas linhas e agora vou colocar mais uma informação. E nessa última, eu vou formatar como título 3. Voltar para o meu sumário. E aí esse bonitão vai estar subordinado ao segundo. Então, qual é o mais ideal? Se você tem subtópicos dentro de um capítulo, você vai formatar o primeiro, que é um capítulo em si, como título 1, e os subtópicos como título 2. Pronto. Acabou, está resolvido. Se você tem subtópicos dentro do subtópico, irmão, eu já não sei por que o rolê está tão dificultoso para ti, mas se tem, beleza, uso 3. Só não tem propósitos até o 6, porque aí definitivamente você está se divertindo muito. Porque realmente não tem motivo nenhum. Deixa eu só trocar um texto aqui, vou colocar aqui como título 1. Assim acho que fica mais ilustrativo para vocês. Aqui está me corrigindo porque tem acento, as duas são proparoxítonas, mas eu não estou nem aí. E a última, vai me corrigir de novo, que eu sei. Pronto. Voltei para cá, vou atualizar, e tá ali as minhas informações, título 1, 2 e 3, tá? Simplesinho, quem foi que não entendeu, digita aí no chat, quem entendeu não digita nada, tá? Só para ver se eu vou precisar repetir, que se eu precisar não tem problema nenhum. Eu. Vai ser ADD uma nova informação, eu, repete. Beleza. O intuito de você ter a formatação de um título não é para que você utilize a formatação em si, porque ela é uma formatação automática que para a BNT está completamente errada, tá? Porque é um texto gigante com um formato diferenciado que não precisa, não tem necessidade. Então você formata para o seu editor entender que aquilo é um tópico, que aquilo é para ser mostrado dentro de um sumário. O sumário, para a gente inserir ele, a gente clica no menu, inserir, na opção... sumário, que está desabilitado porque eu já tenho um, no momento em que eu excluir esse, aí vai ser habilitado de novo, e quando eu clicasse ali, ele adicionaria essa informação. Essa informação ficaria em branco enquanto não tivesse nada no meu texto que tivesse formatado com ou título 1, ou título 2, ou título 3, ou título 4, até título 6. Beleza? Pai de Cristo? Melhorou? Pronto. Vamos nós. Voltando para a nossa aula, isso encerraria o conteúdo que eu não consegui passar na semana passada, tá? Eu só faltava falar sobre títulos e falar sobre sumário, era só isso. Por mais simples que pareça agora, na hora eu já tinha falado sobre muitas outras formatações, já tinha dado a aula 6, metade da aula 6 e a aula 5. Se eu fosse esticar mais, talvez esse conteúdo que é tão simples ficasse meio turvo, porque já tinha muita coisa para ser explicada. Então, preferi passar para outro dia, tá? E esse outro dia foi hoje. Agora sim, nós vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a aula 7. Nessa aula 7, nós retomamos da braçada a formatação ABNT para caractere. E caractere, caso vocês não saibam até hoje, não é só a letra. Tá? Caractere é tudo que é digitado no teclado de vocês. Então, a barra de espaço conta, o Enter conta, tudo conta. Porque tudo pode ser apagado. O Ctrl Enter, que é uma quebra de página, conta como caractere. Tudo que é apagável é caractere. Mas nem tudo que é apagável é formatável. Tá? Porque você não pode formatar uma barra de espaço, você não pode formatar um Ctrl Enter. Tudo isso que você faz, você só deu como atalho, como um comando no computador e ele fez. Você não pode aumentar o tamanho do espaço entre uma letra e outra. Então, se você apertar a barra de espaço 2 vezes, se você faz isso, o próprio editor já te corrige, já diz, irmão, a coluna, irmão, não faz isso. Tá? Então, sério, deixa eu fazer até uma explanação sobre isso. Inclusive, vou excluir aqui esse título, excluir essas informações. Se eu não me engano, se eu já posso inserir, pronto. Tem gente que tem esse hábito. E entre cada parte, eu não sei qual é a lombra de achar que tem espaço insuficiente, mas taca espaço duplo. Tem alguns editores de texto que já apontam isso como errado. Eu acho que não é o caso do Google Documentos, mas o Word aponta como errado, o Writer aponta como errado, ele coloca um tracejado em azul
porque tem espaço demais, tá? E espaço completamente desnecessário. Então, sempre 2 no máximo. E voltando para a explicação, para a lógica disso, eu tenho informações aqui, eu tenho um texto que eu selecionei, eu tenho coisas que eu digitei. Como é que isso funciona? Além do caractere ser considerado a letra, o caractere é considerado o espaço entre as letras, o caractere é considerado, por exemplo, numeração que você digita, acentuação ou qualquer marmota. Tudo isso daí o seu computador entende como caractere. Inclusive, uma quebra de linha também é e uma quebra de página. Tudo que é apagável é caractere. Mas, como eu falei, nem tudo que eu digitei de verdade pode ser formatado, porque não existe formato de quebra de página, não existe formato de espaçamento. Voltando, que meu ar-condicionado está chovendo. Achei pouco. Voltando para cá. Formatação de caractere. É uma função em editores de texto responsável por modificar a instância mais básica do documento, o caractere. Ou seja, para a gente vai adotar como se fossem as digitações, as informações que vocês digitam de verdade. E aqui tem só a lembrança lá de que o espaço, enter, tudo isso conta como caractere em si. E o primeiro passo, eu tinha feito uma piadinha na aula de 3,5, colocando ali uma foto do Dorival Dantas. Ninguém entendeu. Nem vocês. Ou alguém entendeu? Alguém, para ganhar meio ponto na prova, alguém entendeu a piada do Dorival Dantas? Deixa mentira. Alguém, além da Débora, que é queixuda, feito não sei nem o quê? Tá bom, tudo bem. É que o primeiro passo é uma música do Dorival, mas ninguém entendeu. Então, o primeiro passo para você formatar um texto, formatar alguma informação, é selecionar ela. Eu pego o aluno no final do módulo de Office. Professor, estou tentando formatar aqui. Eu olho para a tela, o menino selecionou o texto. O menino, tá faltando nada aí, não? Eu estou clicando, professor. Irmão, seleciona isso. Então, a instância mais básica é selecionar, para depois escolher quais são as formatações que vocês vão aplicar, tá? E daí vocês tiram que formatação de caractere, tudo que diz respeito à letra, a tamanho, a cor, tudo isso é para caractere. Então, o que a gente vai aprender hoje? Estilo da fonte, cor e tamanho. Basicamente, é isso. Aí as orientações também. Voltando para o editor. Para o meu nome, se eu quisesse formatá-lo, obviamente eu teria que selecioná-lo primeiro. Selecionei e daí eu sigo, porque eu tenho uma guia de estilos, tá, que vai formatar com estilo automático o meu texto. Lembrando, o primeiro texto normal é sempre o formato padrão que já está digitado. Aqui está digitado como Arial tamanho 12. Se eu quiser que meu texto volte sempre para Arial tamanho 12, eu utilizo essa opção. Tá? Depois, eu tenho o estilo da fonte, e aí eu tenho uma bela de uma listagem, só que não é tão grande quanto as dos outros editores. Vocês notem aí que eu passei meu botão de rolagem no máximo umas 2 ou 3 vezes. Isso aqui é a quantidade de fontes que tem disponíveis para o meu editor de texto de documentos do Google. É a mesma para o Writer, é a mesma para o Word? Nem a pau, Juvenal. O Writer e o Word têm uma quantidade imensa de fontes. O Word é normal ter porque é um programa que tem quase, sei lá, a minha idade de tempo que roda por aí. Então tem muita fonte que eles acabaram pegando de vários jornais, vários editoriais diferentes. Coloca tudo no mesmo documento e deixa disponível para todo mundo utilizar. No caso do nosso editor de texto do Google, ele não tem todas. Mas é necessário ter todas? Não. Com todas essas daqui, eu só uso Arial e Times. Para que eu vou querer mais do que isso? Eu me viro muito bem com essas. Deixa eu só colocar uma pessoa que está na turma. Opa, pronto. Tem uma mensagenzinha aqui. Pronto. Ao selecionar, posso clicar aqui e ver as opções de fontes que eu tenho. Essas primeiras elas não estão em ordem alfabética porque foram as últimas que eu utilizei. As de baixo sim estão em ordem alfabética. Deixa eu escolher aqui uma qualquer. Vou escolher esse Loura porque eu achei engraçado o nome. Escolhi a fonte. Depois da fonte, tem o tamanho dela. Eu posso aumentar, como eu posso diminuir à vontade. Se eu não quiser ficar digitando igual um pão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aumentar do tamanho que eu quero, eu posso simplesmente selecionar isso daqui e digitar o tamanho. Tá? Vai ter uma listagem? Vai ter uma listagem, mas vai que eu quero o tamanho 75, exatamente. Aí tem 72 e 96. Mas se eu quiser digitar, eu posso, porque é um número que eu quis colocar. Isso é uma métrica de tamanho. Vou colocar aqui tamanho 30. Depois eu ainda tenho as opções de negrito, itálico e sublinhado. Por que eu não falo de negrito, itálico e sublinhado na aula de formatação de caractere? Porque isso daqui, eles não são necessariamente a formatação. Eles são mais um destaque, uma opção de destaque dentro do teu texto, que você pode ou não habilitar. Mas, se eu quisesse, negrito, itálico e sublinhado. Só que eu não preciso. Vamos seguir para a cor da fonte, que é a cor do texto. Ao clicar, eu tenho uma listagem relativamente interessante das cores. Vou usar qualquer uma? Nesse exato momento, sim, porque eu estou no momento carnavalesco.
Agora, para o restante da vida, definitivamente não. Pedro Igor. Pronto. Vou escolher aqui a cor da fonte. Acho que toda aula eu acabo comentando isso, porque eu sempre acabo diminuindo a minha imagem durante uma aula, mas eu tenho uma paleta de cores incrível. Laranja e verde. E só. Toda vez que eu estou mexendo para formatar o texto, eu fico olhando para o laranja, para o verde, para o laranja, para o verde. Não me passa nenhuma outra cor. No máximo, um violeta. Então, hoje é um dia diferente que eu vou usar vermelho. Pronto. Além disso, a gente tem mais uma opção que é o realce. Acho que todo mundo já utilizou o realçar pelo menos uma vez na vida, não necessariamente com edição de texto, mas quem aqui tem o hábito de pegar um TD, pegar uma prova, pegar um texto para estudar, ou um livro, e marcar com um pincel, com um marcador de texto? Alguém tem essa... Alguém faz isso? Tem esse hábito? Tem? Ótimo, algumas pessoas têm. Quem não tem, ou é porque não lê muito, ou porque não está nem aí para esse negócio. É o meu caso. Quando eu ganhei uns 4 marcadores de texto de uma ex-namorada minha, para marcar os textos que a gente precisava, enfim, ler na faculdade. Usei? Não, secaram. Não usei de jeito nenhum. Pegava o texto, lia ou não lia, porque eu nunca li, sendo bem honesto, de tudo que eu precisava ler na UFC, eu não li nem 20%. Não sei como estou, enfim, não é minha cultura e não estou fazendo apologia. Leiam, tá? Ler é importante. Estudem para ser gente. Enfim, é isso aí. Mas eu mesmo não li muita coisa, não. Agora, sobre a marcação, esse daqui, do nosso plano de fundo, a cor de destaque, é a mesma coisa de um marcador de texto. Era para ser, pelo menos. Você tem, em relação ao texto, tudo que você tem lá está marcado como se fosse uma sequência, em palavras em si. Tá? Tem um outro, que é a cor do plano de fundo, que aí é para editores de texto offline. O Word Writer tem os 3. Cor do texto, o realçar e o cor do plano de fundo. Que aí na cor do plano de fundo, tudo que você selecionar, ele vai criar um bloco para trás da página e colorir com aquele bloco completo. Então, se você selecionar a cor verde aqui e aí no parágrafo completo, ia ficar tudo que tem letras por trás, um verde completo. Não é tão útil assim e acho que quase ninguém usa. Esse daqui as pessoas não utilizam. É muito mais prático você usar isso para fazer uma marcação em um ponto do trecho que alguém precisa ler depois, quando você está trabalhando com mais de uma pessoa no mesmo documento. Aí vocês vão fazer uma marcação em um comentário e a pessoa vai conseguir enxergar mais fácil. Depois disso, a batida foi com vontade, né? Tipo, aí, acorda aí, rapaz. Não? Gostei do ímpeto. Depois disso tem as orientações de texto. A orientação é de onde você começa a digitar para onde que o texto vai ser digitado. Naturalmente, a gente tem a orientado à esquerda. Todo editor começa com o orientado à esquerda habilitado. O centralizado, você posiciona o seu cursor ao meio da página, ele vai ser digitado, daí em sequência, e descendo na metade da linha. Então, você tem geralmente isso para títulos, quando a gente está comumente falando sobre edição de texto. Você sempre pensa, não, texto é centralizado. Nada é centralizado. Tá? Nada, definitivamente nada. O orientado à direita, que fica uma marmota, um horroroso, na verdade. E o último, o justificado. Eu vou trazer um texto aqui, pegar um texto completo de informações. Não vou pegar esse da Wink de novo, não, porque eu já estou de saco cheio de ver isso. Pronto, vai ser esse daqui. Acho que essa atividade foi até com vocês. Eu vou selecionar todo esse texto. Se eu orientar todo ele à direita, como ele já, aliás, à esquerda, como ele já está, beleza, não vai mudar muita coisa. Mas o centralizado fica tosco. Fica pior ainda na direita, porque é completamente contraintuitivo. Você nunca viu um texto assim na sua vida e nunca vai ver, tá? Nunca vai ver, definitivamente nunca vai ver. E o justificado. Do justificado para o orientado à esquerda, o justificado esforça o texto a completar a linha. Passou da metade da linha e tem uma linha abaixo, ele completa, independentemente do espaço. Pode acontecer alguns bugs bizarros de em 3 palavras do texto, ele se esforçar tanto para completar, que ele coloca uma aqui, uma aqui, uma aqui. Mas ele vai fechar a linha. Fica mais confortável aos olhos. Ou você acha que assim fica melhor? Sério? Vocês não gostam das coisas, vocês não têm aqueles problemas com organização, de ver não sei, se tivesse dessas lajotas pretas exatamente no meio da sala, vocês não ficariam incomodados com isso? Eu também não pisaria, eu ficaria assim, menino, quem foi o desgraçado que... Eu só pensei. Né? Enfim, viagens. Vou colocar a Tainara na sala, pronto. O mais correto a gente vai ver agora, tá? O mais correto para nossa benitona.
o mais correto para nossa edição de texto é o seguinte: a fonte Arial ou Times. Não existe uma terceira fonte nesse meio termo. Ah, Maurício, mas Cambria é parecido. Tchaqueta. Ah, mas Maurício, Calibre é parecido. Tchaqueta. Arial ou Times. A pessoa que vai estar visualizando esse texto, se ela receber o arquivo, ela consegue ver qual é a fonte. Ela vai saber, por mais que estejam quase idênticas, que você usou outra. Tá? Deixa de queixo. Tamanho do texto. Corpo do texto é tudo aquilo que não é título, tudo aquilo que não é citação, tudo aquilo que é o conteúdo de verdade. O conteúdo é sempre tamanho 12. Sempre tamanho 12. Até o título também é tamanho 12. Você nunca vai colocar uma fonte diferente disso. Agora, em determinados momentos, nas citações, por exemplo, ou então nas suas legendas de tabela, aí você usa a fonte tamanho 10. Nesses momentos, tá? A atividade que eu estou pedindo para vocês, se eu pedir, vai ter isso? Não necessariamente, mas se tiver, lembrem disso, tá? A orientação do texto é sempre justificada. Quando eu falo sempre, é sempre mesmo. Ah, Maurício, até no título, até em qualquer canto, justificado sempre, tá? Porque por mais que você justifique um texto, aliás, um título de um texto, ele não vai passar para metade do texto, vai ficar paradinho no mesmo canto. Tá justificado, tá? Seguindo, e a cor, eu nem preciso falar isso, né? Um dia, se você entregar um texto para alguém com a cor rosa, você não aprendeu comigo. E não digo que aprendeu comigo, tá? Porque eu não vou tomar, não vou assumir esse BO. É sempre preto, sempre. Para quem tu vai enviar isso? Ele pode chiar. São essas marmotas. Cara, a BNT não tem é receita de bolo. Tu faz exatamente desse jeito que ninguém vai reclamar do teu conteúdo. Aliás, ninguém vai reclamar do teu texto. Vai reclamar provavelmente do conteúdo, caso tu viaje na batatinha nas explicações e se perca. Mas pelo formato em si, ninguém vai te criticar. Certo? Voltar agora para uma outra parte, um outro exemplo, aqui das nossas listagens, que é, se eu não me engano, é o restante do nosso conteúdo. Visto a parte do caractere, eu só vou passar uma exemplificação, um exercício, e aí vocês vão exercitar e pronto. Agora, sobre os marcadores de numeração em si, é um conteúdozinho legal para a gente falar. O que é isso? Vamos para o nosso editor. Vai, meu filho. Por um exemplozão, padrãozão. Vou pegar aqui esse meu texto que eu criei só para isso. Ah, lembrando, você não é obrigado a lembrar exatamente o que foi que você fez, onde foi que você mexeu para editar esse texto e voltar ele a um formato normal. Como eu falei, é só clicar em texto e no estilo normal e aplicar o texto normal, que ele sempre vai voltar para o modelo padrão, como se você não tivesse feito nada demais com esse arquivo, nada demais de formatação. Agora, meus queridos, vamos criar uma listagem. Deixa eu pensar aqui no que eu vou listar. Melhores filmes de 2000... Não, melhores filmes que vocês já viram na vida de vocês. Débora, o melhor filme que você já viu na sua vida? Tu falou pra dentro com tanta preguiça. Alisson, o melhor filme que você já viu na sua vida? Nenhum? Eu falei, olá. Nada, as crianças... Estranho. É muito grande. Me ajuda. Oh, hi, hi. Eu falei hi, hi. Rainara. Ai, acertei. Rainara. As branquelas... Será que ela não é grande? Oi? Será que ela não é grande, né? Tem um filme que ele é curto, que é Se Algo Acontecer, Te Amo. Eu tô falando do título dele. Ainda é grande. Raíssa? Acertei? Todos? Eu não assisto Pokémon, não. Você não falou, você não me dá arcabouço. Pokémon tem acento. Tem uns 16 filmes Pokémon, na verdade. Eu tô contando os que pelo menos abrem as séries. Aí que se for os spin-off do Ash coçando o pé do Pikachu, tá de sacanagem, que eu não vou lembrar de todos. Oi. O Winx não é filme. Deus é mais. Winx é com Y ou é com I? Pronto. Falaram Transformers aí. Quem? Ela falou Duff ou Buff? Isso?
Ah, mas se vocês não sabem o nome, vocês também estão de sacanagem. Tá bom, vou acreditar. Deixa eu ver se alguém no chat. The Last, eu nunca vi isso. Mas não conta como filme. Deixa eu selecionar mais uns 2 que não falam muito. Ô, Bianca. Me diga um filme, Bianca. Sei não? Vai lançar em 2022. Vai ter o Celton Mello. E o Pezinho, que também nunca fala muito. Não, sem avacalhação. Friendly Family. American Pão. O título ficaria bem melhor, a tradução literal seria essa. Meus queridos, eu só peguei isso aqui para dar uma quebrada no gelo e também para poder utilizar isso como uma listagem, porque se eu selecionar essas minhas informações e se eu quiser transformá-la em uma listagem, é só clicar em um dos ícones que serve para isso. Ou a listagem por número ou a listagem por caractere. É um botão e as opções. Um botão e as opções. Esse botão você habilita ou desabilita e as opções você olha quais são as que são mais interessantes para você. Tá? De novo, se eu clicar, eu habilito. Se eu clicar de novo, eu desabilito. E se eu clicar na seta para baixo, eu tenho opções a mais, caso eu queira fazer alguma subordinação ou uma mesclagem de listagem. Se eu quiser utilizar a por caractere, é a mesma lógica. Com o botão eu habilito, com o botão eu desabilito. Se eu clicar aqui, eu tenho outras opções de marcadores que talvez sejam mais interessantes para mim. Eu vou habilitar com o numérico. E aqui, pronto, já tenho uma listagem. Se eu quisesse fazer outro tipo de listagem, qualquer outra coisa do gênero, poderia fazer do mesmo jeito. Agora, nem sempre isso já é satisfatório para a gente. Se eu quiser fazer um outro tipo de listagem, se aqui eu quisesse iniciar como filmes, e aqui no restante da minha lista, eu quisesse colocar, não sei, umas séries. Séries aí é com vocês, porque eu não... Mentira. Cobra Kai. Cobra Kai. Cobra Kai já foi a primeira, claro. Cobra Kai, na verdade, mais 3 semanas para ver o Johnny dando um chutão na cara do Larusso. Oi. Meu nível de inglês não é esse, não. R.I. Oi? Big o quê, meu filho? Tá bom, então como é que faz? Com WR ou R de novo? Ah. Minha filha, eu sou míope, me ajude. Eu sou míope, não é pouca coisa, não, é muita coisa. Ah, tá. River de River Plate. Riverdale. Pronto. Não sei como é que escreve também, é com Z. É só repetir. Eu acho que vocês estão muito a par do catálogo da Netflix. Tô achando estranho mesmo. Uma última que era The Boys, pronto. The Boys era legal. Primeiro episódio, o maluco atravessa a dor de pá, vou assistir toda. O resto da série vai diminuindo, vai, mas o primeiro episódio... Não, me nego. É muito chato aí. É chato e é infinito. É infinito. Eu não vou abrir para novela. Mentira. Vou abrir para novela. Vou abrir para novela porque eu queria homenagear Rebelde. Pronto. Não sei se vocês gostam de novela, mas tem um aluno meu que me fez relembrar isso. Ele literalmente é o guerreiro do gado mesmo. O menino fica colado nos vídeos olhando pra menina passar. Ei, bichinha, eu vi, irmão, para com isso, irmão. Aí a menina vira pra ele e se treme todinho. Ô, irmão. Eu também xingaria. Mas ele não é assédio, ele só é tapado. Foi mal. Não, ele não é tapado, não, tá? Não é tapado, não. Ele é muito, na verdade. Oi? Xinga o menino? Ele merece. Também seria uma boa lição. Não, é uma criança. Uma criança. Danielzinho. Salve Jorge, salve Chiquitito, salve Jorge. Qual era do Tufão, hein?
Avenida Brasil, Carrossel. Como é que era o nome daquela do Eu Sou Rica, aquela tia que ficava gritando Eu Sou Rica? Oi? Era Empreguete o nome daquilo? Maria do Bairro. Pronto. Tem uma listagem aí de vergonha, tá? Tem uma galera bem noveleira aqui que eu tô ficando com medo já. Tá bom, o último. Pronto. Agora vamos para a nossa listagem de novo, porque eu vou selecionar todas essas informações e eu vou trazer uma listagem diferente, porque se eu simplesmente clicar aqui, eu tenho tópicos e também tenho as próprias partes que ficam dentro do tópico. Por exemplo, filmes, beleza, é um tópico. Agora, Titanic não é um tópico. Ele é um filme. E como é que eu resolvo isso? Eu não resolvo isso simplesmente com essa listagem. Eu não posso utilizar só uma listagem simples. Eu vou pegar um modelo dela de lista numerada e eu vou escolher algum desses. O mais correto e o mais, como é que eu posso dizer, usável de verdade é o da listagem com os pontos que dão sequência. É a ideia de subordinação aqui. Se eu escolher ela, por exemplo, Maurício, está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito, concordo com você. Só que você tem um recurso a mais, porque se você posicionar o seu curso à frente do que você considera como um subtópico, é só apertar a tecla Tab e aí ele entra como se ele virasse só um subtópico do nosso tópico principal. O nenhum, que foi o que o Alisson escolheu, depois as branquelas, depois Pokémon, Winx, Transformers, Vingadores e esse Duff que eu nunca vi na minha vida. Não, ainda tem mais. Tem o American Pão e pronto. Todos esses são filmes, concordam comigo? Então todos eles têm que ficar dentro da guia dos filmes. Começou a entrar o povo da aula do Cris, aí de novo, aquela pausa dramática para alunos esporádicos, entre 3, depois mais 3, depois 5, depois 12, depois 2, depois 2, até o final da aula vai ficar nesse AUE. Mesma ideia para as séries, tá? Porque Cobra Kai é um exemplo de série. Então, eu posiciono meu cursor à frente e aperto Tab. Posiciono meu cursor à frente e aperto Tab para que todos eles fiquem dentro da guia de séries. E agora, com novelas, posiciono meu cursor à frente e faço o mesmo AUE com todos eles. Diga. Não. De boa, não tem problema não. Carrossel tá escrito errado também, mas ninguém falou. Segue. Ninguém gosta também. É a do Cirilo, né? Nossa. Eu acho que eu assisti metade de um episódio daquilo e eu tava... 2 minutos depois eu tava me perguntando, mano, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Eu posso estar gastando meu tempo com outras coisas. Cúmplice de um Resgate eu assisti metade, só pelo cachorro. Eu adorava a Manteiguinha. Eu queria ter aquele cachorro. Ia dar certo lá em casa? Não, mas era um cachorro muito da hora. Pronto. Assisti o Duff. Epa, opa. Só o povo se queimando. Eu não conheço esse Duff. Como é? E aproveitem isso que vai ser parte da nossa atividade hoje. Aham. Eu falo do roteiro de festa aqui. Gostei do ânimo. Me monta toda queimada. Em relação aos marcadores, deu para entender perfeitamente? Porque isso daqui é com o numérico. Seria a mesma lógica com por caractere. A diferença é que você mudaria o caractere aqui. No caso, isso aqui poderia ser um quadrado, isso aqui poderia ser uma bola. E pronto, mas a lógica continua do mesmo jeito. Quadrado e bola, triângulo, X, meia lua B, é isso aí. Pronto, jogar o restante dos meninos do Criselton. Aí eu falei que ia ser exatamente desse jeito. Entra tudo de uma vez logo, povo. O que vocês ficam fazendo horas? Povo enrolando. Pronto, foi tudo. Vamos para nossa aula da continuidade ao nosso conteúdo. Aqui está a nossa proposta de atividade. Eu não vou pedir uma listagem, mas eu vou pedir um índice sumário nessa atividade. Vou explicar para vocês, depois vocês começam a fazer. Depois que vocês encerrarem, porque ela não é difícil, aí a gente vai ter um tempo hábil para a produção da nossa atividade final, que é o CPS Maker, tá? Tá chegando a hora. É terça que vem, passando essa na outra. Vocês estão ligados o que vocês vão fazer já? Não sei. Adoro agressividade. Mas a primeira atividade do conteúdo, aí depois CPS Maker até dá uma dor.
Pronto, o que vocês vão fazer? Essa atividade é em dupla, tá? Então, você vai adicionar outra pessoa para trabalhar com você no editor de texto. Depois disso, vocês vão, obviamente, compartilhar e vão preencher esse arquivo com uma sinopse. E também, essa sinopse pode ser a sinopse ou o resumo, se você não sabe o que é uma sinopse, é basicamente a mesma coisa. Um resumo e o spoiler. Então, vão ser duas folhas. Uma folha com o resumo da série e outra folha com spoiler sobre ela. Tanto o resumo quanto o spoiler, as palavras vão estar formatadas com um formato de texto, tá? Aquele formato de título 1, título 2 e afins. Então, se eu não me engano, as duas vão ter formato de título 1 e vão ser separadas em páginas, tá? Uma página para sinopse e outra página para os spoilers da mesma série. E a primeira página vai estar em branco, porque vocês vão criar o índice sumário lá. Então, primeira página em branco, segunda página a sua sinopse, o seu resumo, a terceira aos seus spoilers. E aí, como é que vai ser o formato da página e afins? Formato ABNT, então vocês vão ajustar lá o tamanho da página, 3232. Vocês também vão fazer as formatações de caractere que vocês aprenderam, então texto justificado, tamanho 12 e afins. E depois é só compartilhar comigo, na graça de Jeová. Quem não entendeu, digita eu no chat. Eita, foi mais rápido que eu tinha imaginado. Só um minuto, mais um aluno do Criselto. Eu. Poxa. Af. Tem um ADM aqui, eu vou mandar na aula do Criselto, não tô nem vendo. De novo, primeiro passo, abrir o seu editor de texto Google. Até então, ninguém se perdeu. Segundo passo, criar um arquivo. Tá? O nome nem precisa ainda, porque o nome eu explico no final da atividade. Mas o nome vai ser o nome da série em si. Se escolheu a série, sei lá, agora deu branco. Deu branco, mas nem tanto. Escolheu uma série, tá? E aí... Não, vamos. Puta série babaoca. O que é que tem a ver? Nada, velho. Tu já viu todinha. Mano, que querido. Não aguento. Não aguento. Que mundo tu vive, cara? Ah, desculpa, não é real. Mas é muito chato. Olha, eu já vi treta por conta de muita coisa. Agora, por Friends, eu acho... Eu adorei também, mas enfim. Já escolheram a série claramente. Então, o nome do arquivo é o nome da série. O nome do arquivo é o nome da série, com o nome de vocês dois também, tá? O pessoal que participou, pronto. Vocês vão compartilhar para que os dois editem. Esse arquivo vai ter 3 páginas, uma vai ficar em branco porque vocês vão colocar o sumário depois, mas primeiro, na segunda página vai ter o resumo da série e numa terceira página, no final do documento lá, vai ter os spoilers da vida. Dizer como é que acaba, quem é que morre, quem não morre. Pode pesquisar no Google à vontade isso daí. Deve ter esse conteúdo. E aí depois, só questão de formatar o texto. Você vai colocar o formato de texto exatamente como a gente aprendeu aqui hoje. Texto tamanho 12, Arial, justificado, cor preta, pronto, morreu Maria Preá. Não precisa de foto, não precisa de nada. Se quiser colocar, conta e risco, vocês vão ter só mais trabalho. Voltando para aquela pergunta, quem não entendeu, digita nós, porque eu já foi. Tem mais gente do Cris, meu divino. Tem quanto aluno nessa aula do Cris? 80? Nós, deixa de gatinho, tu entendeu sim. Já abriu o editor de texto? Abra, ache alguém para fazer com você, compartilha com essa pessoa, tá? Isso tu sabe fazer, não sabe? Deixa de ser gaiato, Tommy. Não, eu vou... e para quem está em casa, você aproveita e pede para alguém que está aqui. Ei, meu filho, pelo amor de Deus, compartilha comigo. Vamos no famoso, tá bom, hora de explicar pegando na mão. Aqui eu tenho um arquivo. Primeira coisa que eu vou colocar, o nome desse meu arquivo. A série que eu escolheria seria Lost, porque deu vontade. Vou fazer eu e eu mesmo. Eu e eu. Mas no caso, você colocaria o seu nome, o nome do seu coleguinha. Pronto. Aqui... só o primeiro nome. Porque eu acho que não tem perigo de eu me confundir com alguém aqui, que eu sei quem é essa turma. Seria inconfundível. Literalmente seria inconfundível. Pronto. Aqui no texto em si, primeira página não vai ter nada. Segunda página eu vou ter a sinopse ou o resumo. E a terceira página eu vou ter os spoilers. Vou aqui no meu Google, jogo Lost. Lost a série. Tenho aqui no meu Wikipedia Lost Perdidos em Portugal. Eu quero saber se Perdido em Portugal é uma série norte-americana. Tem as minhas informações suficientes. Copiei. Venho para cá, para minha segunda página, tá? Pronto, estou na segunda página.
colo essas minhas informações, já tenho uma parte. Agora eu vou para os spoilers. Pesquiso no Google final de Lost ou alguma coisa do gênero, e assim que eu tiver esse conteúdo, eu colo na minha segunda página. Depois disso, caso eu ainda não tenha essa informação, eu vou precisar que aqui tenha um título. Esse título vai ser sinopse, ou então resumo. Esse é o título da primeira. E na segunda vai ser spoilers. Pronto. As duas vão estar formatadas como título 2. Aqui é título 2 e aqui é título 2. Para que apareçam em um eventual sumário quando eu criar. E aí eu venho aqui e crio, inserir, sumário, está inserido e já está lá bonitinho, pronto, morreu. E só falta formatar o texto. Só isso. Chama alguém que está em casa, que vai ter dificuldade. Cadê o seu bom coração, meu jovem? Pronto. Não, sem agressão. Hoje os ônibus estão muito exaltados para uma terça-feira, imagina na sexta, tá? Agora acredito que vocês entenderam melhor. Manda o Gmail, pronto. E aí quem tiver sem grupo, manda um e-mail para alguém para que essa pessoa possa te ajudar, tá?